Primeiramente, eu gostaria de saudar o reverendíssimo Padre Ângelo, o senhor Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com, aqui presente, o doutor Yuri, que nos recebe, e a todos os nossos fiéis que estão aqui para assistir essa conferência. O tema dessa conferência será sobre a heresia antilitúrgica. Também saúdo todos que vão escutar essa conferência posteriormente por meio do site Controvérsia Católica. Sobre o tema da heresia antilitúrgica, aqui nós temos duas palavras, né? A primeira delas é a palavra heresia e a outra palavra liturgia, porque é algo que é contra a liturgia. Para que a gente possa definir o que seria isso, essa heresia antilitúrgica, nós precisamos definir o que seria a heresia e depois o que seria a liturgia. A heresia, como todos bem sabem, é a negação ou dúvida pertinaz de qualquer artigo de fé. E a liturgia, a palavra liturgia, ela vem de duas palavras gregas que têm o significado de serviço público. Utilizando as palavras da Igreja, das palavras do Santo Padre Pio XII, na encíclica Mediator Dei, ele vai dizer: a Sagrada Liturgia é, portanto, o culto público que o nosso Redentor rende ao Pai como cabeça da Igreja, e é o culto que a sociedade dos fiéis rende à sua cabeça, e por meio dela, ao Eterno Pai. É, em uma palavra, o culto integral do corpo místico de Jesus Cristo, ou seja, da cabeça de seus membros. Então, a liturgia, ela é culto da Igreja toda. Toda a Igreja, seja a cabeça, né, que é a agente da liturgia, e os membros participam, né, tomam parte de alguma forma dessa liturgia sagrada. Um resumo: a liturgia é o culto da Igreja. Outra definição, essa de um liturgista português, Dr. Antônio Vasconcelos, é padre. A liturgia é propriamente uma ciência mística no sentido legítimo e verdadeiro do termo. Ela tem por objeto os mistérios do culto, que nos falam aos sentidos, e que são, por assim dizer, a forma sensível que revestem os mistérios da fé, para se nos inculcarem ao coração, ao sentimento. Então, a liturgia, ela sempre irá tocar os sentidos. Uma das coisas que talvez a gente escuta dos protestantes é que a gente tem uma liturgia muito ritual, né? E que o mais importante é o culto interior e não o culto exterior. E essa ideia é muito frequente e é uma ideia que tem total relação com a heresia antilitúrgica que nós vamos tratar aqui. E essa ideia se baseia num princípio de que somente aquilo que é interno e individual vale para Deus. Mas Deus não. Deus quer o nosso culto público, o nosso culto exterior também, porque Ele nos fez com corpo e alma. Logicamente, o nosso corpo e a nossa alma devem render-lhe culto. A Santa Igreja nos dá a liturgia por meio das rubricas, dos missais, dos livros sagrados, nos seus diferentes ritos e as diversas cerimônias que encerram. E essa norma que a Igreja dá é a norma oficial da Igreja e deve ser seguida com muito respeito, com muita devoção, porque é a Igreja que nos dá, é a Igreja que nos concede isso, e nós devemos amar a liturgia por vir da Santa Madre Igreja. Dom Guéranger, abade da abadia de Solesmes, foi um restaurador dessa abadia, depois da Revolução Francesa. Ele vai escrever dois principais livros. O primeiro deles é o Ano Litúrgico. O Ano Litúrgico vai tratar justamente sobre o ano litúrgico e ele vai fazer um comentário da liturgia de cada dia do ano litúrgico. O outro livro, que ele vai tratar um pouco mais sobre a história da liturgia, são as instituições litúrgicas. Desse livro nós tiramos, no capítulo 14, esse tema, a heresia antilitúrgica. E esse capítulo vai se desenvolver tendo em vista a revolta protestante. Eu vou fazer uma leitura comentada aqui do texto de Dom Guéranger, vou lendo e vou comentando algumas partes desse livro. Ele começa: para se dar uma ideia dos estragos da seita antilitúrgica, parece-nos necessário resumir a marcha dos pretensos reformadores do cristianismo ao longo de 3 séculos. Hoje já são 5 séculos, aqui ele estava falando em 1840. E apresentar o conjunto de suas ações e de sua doutrina sobre a purificação do culto divino,
Não há espetáculo mais instrutivo e mais apropriado para se fazer compreender as causas da rápida propagação do protestantismo. Certamente, aí se verá obra de uma sabedoria diabólica agindo e levando infalivelmente a vastos resultados. Nós buscaremos aqui, e recomendo que todos que estão ouvindo, ao ver os princípios da heresia antilitúrgica, são 12 princípios, nós vamos ler e comentar todos esses 12, tentem fazer um paradoxo com a missa nova, porque é praticamente isso que nós vamos ver aqui. Um ou outro pormenor de diferença, mas a mesma raiz. E essa raiz começa com Lutero, com o protestantismo. Lutero e os reformadores protestantes, atacando a fé, buscaram também atacar a liturgia da igreja e mudar a liturgia da igreja para adequar essa liturgia à sua nova fé. A mesma coisa aconteceu com os jansenistas e a mesma coisa, mais recentemente, com o movimento litúrgico, que vai triunfar no Vaticano II e na Missa Nova. A primeira característica da heresia antilitúrgica é o ódio pela tradição das fórmulas do culto divino. As fórmulas da Santa Missa não são fórmulas vindas da Sagrada Escritura. Algumas sim, outras não. Outras são composições que foram criadas, desenvolvidas no decorrer dos séculos por inspiração do Divino Espírito Santo, mas por meio da Santa Igreja. Não se pode negar essa característica especial em todos os hereges, desde Vigilâncio até Calvino. E a razão é fácil de se explicar. Todo sectário querendo introduzir uma nova doutrina encontra-se inevitavelmente na presença da liturgia. De certa forma, a liturgia da igreja, como ela barra que a heresia entre. Porque les orandi, les credendi. A lei da oração é a lei da fé. E vice-versa. Que é a tradição em seu mais alto poder. A liturgia é a forma de culto tradicional, ela é uma expressão da tradição da igreja. E não consegue encontrar repouso até feito calar esta voz, até estarem rasgadas as páginas que contêm a fé dos séculos passados. Lutero teve que rasgar o missal praticamente. A Missa Nova destruiu o missal. Com efeito, como se estabeleceram e se mantiveram em meio às massas o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, tudo se consumou através da substituição dos livros e fórmulas antigos por livros e fórmulas novas. Nada mais incomodaria os novos doutores, poderia pregar à vontade, a fé das gentes estava doravante sem defesa. Isso praticamente nós vemos na Missa Nova. A maior parte das orações foi cortada. Eles odiavam essas orações antigas. Lutero odiava principalmente tudo aquilo que tinha referência ao sacrifício propiciatório. Ele tinha um ódio principalmente ao ofertório e ao cânon romano. Porque como Lutero ia pensar quando o padre diz: "Recebeis, Santo Padre, onipotente e eterno, esta hóstia imaculada", e ele vendo aquele pão que ainda não tinha se tornado a hóstia imaculada, mas que o padre, por antecipação, já oferecia, ele via nisso claramente, o oferecimento de uma vítima. E Lutero não cria nisso. Lutero acreditava que aquilo era um sacrifício de louvor. O caráter eucarístico em Lutero ainda existia. E isso também acontece na Missa Nova. Eles utilizam o termo sacrifício eucarístico, eles mantêm ainda esse termo sacrifício eucarístico, essa ideia eucarística, essa ideia de louvor. Mas a ideia de sacrifício propiciatório, um sacrifício em satisfação aos nossos pecados, foi completamente deixada de lado. Um segundo ponto, que é o segundo preceito dessa heresia antilitúrgica, que é a substituição das fórmulas de estilo eclesiástico pelas leituras da Sagrada Escritura. A liturgia protestante é praticamente a Sagrada Escritura. Eles praticamente só leem a Bíblia. Vou dar um exemplo muito claro de como isso se aplica à Missa Nova. O gradual da Santa Missa. O gradual ele é composto. O gradual, os introitos, principalmente essa parte do próprio da missa,
ele é composto por fórmulas que são fórmulas tradicionais, que foram fórmulas que se desenvolveram. O gradual, ele era um salmo, né, que era recitado praticamente de forma completa. O que aconteceu foi que no decorrer dos tempos, acabou-se alguns deles tendo um caráter, uma formação, né, na linguagem deles, da tradição da igreja. A tradição desenvolveu isso. E esses salmos que eram grandes foram cortados, se tornando esses versos que a gente tem na missa, por exemplo, do gradual. O protestante e a missa nova, por exemplo, ela vai trazer de volta com o seu lecionário o salmo responsorial. Então, o salmo novamente inteiro entre as leituras. E vai tentar trazer também o quê? Mais leituras da Sagrada Escritura. Seja no ofício divino, seja na Santa Missa. Isso a gente também tem que perceber. Para nós, leigos, isso é muito mais perceptível na missa, né? Mas para os padres, quando rezam o seu breviário, é muito mais fácil de notar essa diferença. O breviário, principalmente no ofício de matinas, tem leituras da Sagrada Escritura e os comentários dessas leituras feitas pelos padres da Igreja. Com o breviário reformado, depois do Vaticano II, nós temos um breviário que ainda tem algumas lições dos padres da Igreja, mas chega até a ter lições, sermões de Paulo VI, por exemplo, no breviário depois do Vaticano II. Então, eles mudaram, né? Aumentaram esse número da Sagrada Escritura, de leituras da Sagrada Escritura, né? E, consequentemente, já vamos para o terceiro ponto, eles fabricaram e introduziram fórmulas novas. Isso é praticamente o que foi feito na Missa Nova e o que foi feito pelos protestantes. Eles criaram as orações eucarísticas tão diversas, né? Os protestantes já tinham feito, na Reforma Anglicana, já tinham feito essas modificações. E como eles tinham a necessidade de substituir essas fórmulas eclesiásticas, né? E tudo não podia se suprir somente com a Sagrada Escritura, eles precisavam criar novas fórmulas. Isso também, a importância disso também, para a gente refletir, pensar um pouco, é que essas fórmulas de origem eclesiástica são a voz da Igreja. É a Igreja interpretando a Sagrada Escritura, muitas vezes, fazendo referência à Sagrada Escritura, muitas vezes. E eles têm, justamente, depois nós vamos falar sobre esse princípio, eles têm um ódio a Roma. Mas vamos ao quarto princípio da heresia antilitúrgica. Alguém poderá se admirar na contradição que a heresia apresenta em suas obras, quando vier a saber que o quarto princípio, ou se assim se desejar, a quarta necessidade imposta aos sectários pela própria natureza de seu estado de revolta, é uma habitual contradição frente aos seus próprios princípios. Os hereges são contraditórios. E esses não seriam diferentes. Aqui o meu objetivo não é falar principalmente do protestantismo, mas falar da heresia antilitúrgica no seu caráter mais recente, que seria a Missa Nova, as mudanças depois do Vaticano II. Quais são as contradições que eles têm em matéria litúrgica? Eles fazem uma reforma, mas nem mesmo eles as seguem, por exemplo. Eles fazem essa reforma, né? Dizem que tem que seguir essa reforma e tudo mais, mas eles não seguem. Eles são contraditórios com relação a isso. E quantas vezes a gente já ouviu, tal coisa, isso aí é lá em Roma, aqui é diferente. Né? Aqui é diferente. É uma anarquia. É uma anarquia. Se a gente não tem uma autoridade que defina liturgicamente o que nós temos que fazer, assim como em matéria de fé, acaba se tornando uma anarquia, cada um faz do seu jeito. E o Missal de Paulo VI dá essa liberdade. Até mesmo a liberdade para as traduções. Existe um documento da década de 60, quando foi começado as traduções, que dava uma grande liberdade para as conferências episcopais
para traduzirem, né, conforme o entendimento dos povos, a liturgia. O quinto ponto, sendo a reforma da liturgia realizada pelos sectários com o mesmo objetivo que a reforma do dogma, que é consequência, segue-se, assim, como os protestantes se separaram da unidade para crer menos, eles são levados a subtrair do culto todas as cerimônias e todas as fórmulas que exprimem mistérios. A voz secreta, né, por exemplo, as cerimônias que tinham diversos significados, a incensação, a aspersão e tudo mais, tudo isso foi modificado, né? A ideia da incensação, das pessoas em particular, né, se tornou uma democracia. Quando a gente vai estudar um pouco de como é feita a incensação no rito antigo, nós percebemos que cada grau da hierarquia tem um modo de incensar. Agora, na Missa Nova, são todos incensados iguais, né, e depois o povo igual aos clérigos. Taxaram de superstição e de idolatria tudo que não lhes pareceu puramente racional. É uma visão racionalista da liturgia. Restringindo assim as expressões de fé e obstruindo pela dúvida e até pela negação todas as vias que se abrem para o mundo sobrenatural. Por isso, nada mais de sacramentos a não ser o batismo, à espera do socianismo, que o deixaria o arbítrio de seus adeptos. Nada de sacramentais. Para os padres modernos, muitas vezes os sacramentais são superstições dos fiéis. Eles odiavam, os liturgicistas, eles odiavam essa piedade popular, principalmente. Isso aqui é um ponto interessante para se comentar, que eles queriam que todas as devoções, até mesmo a devoção dos fiéis, fosse uma devoção litúrgica. Então, eles queriam que os fiéis rezassem o breviário como os sacerdotes, eles queriam que os fiéis participassem da missa como os sacerdotes, respondessem à missa, né? Que os fiéis adentrassem mais no espaço sagrado, fossem agentes da liturgia. Esse era o sonho dos reformadores e dos liturgistas desse período do movimento litúrgico. Por exemplo, eles queriam que o rosário fosse substituído pelo ofício para os fiéis. Imagens, a mesma coisa. Relíquias de santo, procissões, peregrinações, né? Tudo isso que alimenta a fé do povo mais simples, principalmente, né? E que é uma forma de culto privado. Para eles, o culto deveria ser um culto... até o culto privado deveria ser baseado no culto público da igreja. Não só baseado, né? Não só inspirado no culto público da igreja, mas ser o mesmo culto. Nada também de altar, mas simplesmente uma mesa. Isso aí os protestantes fizeram no século XVI e, novamente, os jansenistas fizeram isso. Dom Guéranger está acusando isso aqui no século XIX. Isso aqui vai reinar em Roma no século XX. Nada de sacrifício, porque essa ideia de sacrifício para eles é uma ideia supersticiosa. Quantas vezes eu ouvi protestantes dizendo: mas Cristo já realizou o sacrifício, acabou o sacrifício. Isso é coisa das religiões antigas. Nada de sacrifício, como em toda religião, até mesmo nas falsas religiões existe sacrifício, com caráter de propiciação, até mesmo as falsas religiões. Mas simplesmente uma ceia. Nada de igreja, mas só um templo, como os gregos e romanos. Nada mais de arquitetura religiosa, dado que aí não há mistérios. Então, o altar, a balaustrada que separava o altar dos fiéis, né? A igreja voltada para o Oriente, tudo isso acabou. Tudo isso que acabou. O sacrário no centro, que mostrava que o centro da nossa fé está ali no Santíssimo Sacramento do altar. Tudo isso acabou. Nada de pintura ou esculturas cristãs. A gente vai em igrejas de arquitetura moderna, a gente vê o que é um crucifixo estilizado, às vezes nem isso, né? Um Cristo ressuscitado, uma imagem de Nossa Senhora no canto, às vezes, quando tem, e outra imagem assim do padroeiro.
dado que não há uma religião sensível. Justamente aquele princípio da liturgia de que eu vou retomar esse princípio que eu falei no começo, a liturgia é propriamente uma ciência mística, né? Ou seja, não é algo racionalista, no sentido legítimo e verdadeiro do termo. Ela tem por objeto os mistérios do culto, que nos falam aos sentidos, e que são, por assim dizer, a forma sensível que revestem os mistérios da fé, para que se nos inculcarem ao coração, ao sentimento. Então a liturgia, de alguma forma, tem que nos tocar. Seja pela beleza, seja pelo silêncio, seja pelas cerimônias, seja pelo canto. Enfim, nada de poesia num culto que não foi fecundado nem pelo amor e nem pela fé. O sexto ponto, a supressão das coisas misteriosas na liturgia protestante produziu infalivelmente a extinção total do espírito de oração que se chama unção no catolicismo. Ninguém mais reza. Ninguém mais reza. É simplesmente isso. Esse coração revoltado a Deus, que nega as fórmulas de origem eclesiástica, introduzem novas fórmulas, não vão nunca fazer oração. Um coração revoltado não tem amor, e um coração sem amor, no máximo, poderá gerar expressões de respeito ou de temor, como aquele frio orgulho farisaico. Tal é a liturgia protestante. Sente-se que aquele que a reza aplaude a si mesmo por não ser contado no número dos cristãos papistas. Ele sendo um pouco irônico, né? Que trazem Deus até a sua baixeza pela familiaridade de seu linguajar vulgar. O sétimo ponto já é um ódio um pouco pior, um ódio tremendo. Tratando nobremente com Deus, a liturgia protestante não tem necessidade de intermediários criados. Ela creria faltar com respeito devido ao ser soberano ao invocar a intercessão da Santa Virgem, a proteção dos santos. Então aqui é o sétimo princípio. Ela exclui toda esta idolatria papista que roga à criatura aquilo que se deve rogar a Deus somente. Ele está sendo irônico, né? Está falando como um protestante. Ela remove do calendário todos os nomes dos homens que a igreja temerariamente inscreveu ao lado do nome de Deus. A diminuição do culto dos santos. A diminuição do culto de Nossa Senhora, que tantas vezes a liturgia moderna claramente faz. Ela diminuiu as citações de Nossa Senhora, a forma de respeitar Nossa Senhora, bem-aventurada sempre Virgem Maria, por exemplo, que é referida no rito tradicional. Ela tem, sobretudo, um horror àqueles monges e outros personagens dos tempos passados, que aí se vê figurar ao lado dos veneráveis nomes dos apóstolos, que Jesus Cristo escolheu, e pelos quais foi fundada a igreja primitiva, a única que foi pura na fé e livre de toda superstição no culto e de todo relaxamento na moral. Ou seja, eles querem um retorno a essa igreja primitiva. A mesma coisa o movimento litúrgico pregou. Ele queria um retorno à igreja primitiva. Mas não é a igreja primitiva como realmente era no seu início, mas é uma igreja primitiva baseada nos estudos que eles fizeram, que muitas vezes é corrompida por essa ideia protestante. Para eles, a missa nova é muito mais próxima da missa da igreja primitiva, que é uma completa bobagem. Só de reparar que a maior parte das fórmulas ali do cânon romano são muito antigas. Só ler os relatos dos padres da igreja e tudo mais sobre como era a liturgia, vão ver que não é a mesma coisa. Oitavo ponto. Tendo a reforma litúrgica como um dos seus principais fins a abolição dos atos de fórmulas místicas, segue-se necessariamente que os seus atores devam reivindicar o uso da língua vulgar no serviço divino. O vernáculo na liturgia. Quem foram os primeiros a fazer isso? Os protestantes, né? Os jansenistas, foi condenado pela autora em fide, essa ideia do vernáculo na liturgia, e depois, novamente, no século XX, o movimento litúrgico retoma com essa ideia do vernáculo na liturgia e vai triunfar. Por isso, este é um dos pontos mais importantes aos olhos dos sectários. O culto não é algo secreto, dizem, é preciso que o povo entenda o que canta, né? O povo precisa entender. É a típica frase de padre modernista, né? É para o povo entender, né? Para o povo aprender, para o povo saber, né? O ódio à língua latina é inato ao coração de todos os inimigos de Roma.
Nela eles veem o elo entre os católicos de todo o universo, o arsenal da ortodoxia contra todas as sutilezas do espírito das seitas e a arma mais poderosa do papado. É o latim. Essa língua fixa, essa língua que não muda o sentido, e que vem de Roma. Eles têm um ódio tremendo ao papado. O espírito da revolta que os leva a confiar a oração universal em idioma de cada povo, de cada província, de cada século, já deu seus frutos, e os reformadores estão diariamente a perceber que os povos católicos, não obstante suas orações latinas, têm mais gosto e cumprem com mais zelo os deveres do culto que os povos protestantes. Então, o católico, mesmo assim, mesmo com as orações em latim, ainda reza muito mais que o protestante. A cada hora do dia, o serviço divino tem lugar nas igrejas católicas. O fiel que aí participa deixa sua língua mãe na porta, com exceção das horas de pregação. Ele só ouve os misteriosos acentos do latim, que até cessam de ressoar no momento mais solene, no cânon da missa. E contudo esse mistério o encanta de tal forma que não inveja a sorte do protestante. Quem aqui vai invejar um protestante porque ele tem a missa dele lá sem Eucaristia, em português, né? Quem aqui inveja a missa nova com a sua missa show? Todos nós preferimos, né? E acredito que quem é católico de verdade prefere muito mais a missa, o cânon romano sendo rezado em voz baixa, em latim. Todo esse ar misterioso que a missa se encerra. Embora o ouvido deste último nunca escute um som sem perceber seu significado. Quantas pessoas que vão na missa nova e saem de lá sem rezar nada? Vão lá, participam e não tem nenhum entendimento de nada. Não entendem. Por mais que seja na língua do povo, não tem nenhum tipo de entendimento. Enquanto o templo reformado reúne com grande dificuldade, uma vez por semana, os cristãos puristas, a igreja papista vê incessantemente os seus numerosos altares cercados pelos seus filhos religiosos. Aqui em tempos áureos da igreja, claro. Cada dia eles deixam seus trabalhos para ouvir as palavras misteriosas que devem ser de Deus, pois elas alimentam a fé e aliviam as dores. Admitamos, é um golpe de mestre do protestantismo ter declarado guerra à língua sagrada. Se conseguir êxito em destruir o seu triunfo, já estará bem avançado. Em a destruir, o seu triunfo já estará bem avançado. Entrega aos gostos profanos, como uma virgem desonrada, a liturgia, a partir desse momento, perdeu o seu caráter sagrado, e o povo logo achará que não vale a pena deixar os trabalhos ou os prazeres para ir até aí e ouvir alguém falar como qualquer um fala na praça pública. Né? Qual a diferença de ouvir alguém numa palestra, numa praça pública, ou uma igreja protestante, né, de uma igreja católica moderna? A gente não vê muita diferença. Se fala do mesmo jeito, se reza do mesmo jeito. O nono ponto, tirando da liturgia o mistério que rebaixa a razão, o protestantismo tem um cuidado de não esquecer a consequência prática. Ou seja, a libertação da fadiga e do desconforto que as práticas da liturgia papista impõem ao corpo. Na missa antiga a gente ajoelha, a gente levanta, a gente reza. O padre, para rezar a missa, precisa entender da liturgia, precisa ter um domínio da liturgia para rezar o breviário, mais ainda, eu diria. Não é uma coisa fácil, é um ofício mesmo, um ofício divino. Primeiramente, nada mais de jejum e de abstinência. O padre estava falando no sermão. Eles aboliram o jejum e a abstinência. Nada de genuflexão para rezar. Para o ministro do templo, nada mais de ofícios diários a serem cumpridos. Nem mesmo preces canônicas para se recitar em nome da igreja. Tal uma das formas principais da grande emancipação protestante, diminuir a quantidade de orações públicas e particulares. É uma fé racionalista, né? Basta você aceita a fé deles e pronto. O 10º ponto é o ódio a Roma e as suas leis. Todos esses vão odiar Roma, vão odiar o que Roma determina.
e voltamos àquele ponto, né? Mesmo que Roma, por meio da missa nova, determine que tem que seguir as rubricas, que tenha que fazer tal coisa, que tenha que... Mesmo que ela diga, não pode adulterar o texto, etc., eles não vão obedecer. Eles ainda vão desobedecer. Porque eles odeiam Roma, eles são contraditórios, né? E eles têm esse ódio à autoridade. O 19º ponto é um vasto presbiterianismo, que é exatamente a consequência imediata da supressão do soberano pontificado, a abolição do sacerdócio ministerial. O padre não é mais o celebrante, ele é o presidente da Assembleia. Ele é um entre os demais. Na missa antiga a gente percebe essa diferença. O padre primeiro faz o confítor, depois os ministros sagrados, e já fazendo pelo povo, no final, antes da comunhão, para que todos se preparem dignamente para a Sagrada Comunhão. A heresia antilitúrgica, para estabelecer para sempre o seu reinado, tem a necessidade de destruir de fato e de princípio todo o sacerdócio do cristianismo, pois ela sente que onde há um pontífice, há um altar, e aí onde há um altar, há um sacrifício, e, portanto, um cerimonial misterioso. Depois de ter abolido a qualidade do sumo pontífice, é preciso aniquilar o caráter episcopal, de onde emana a mística imposição das mãos que perpetua a hierarquia sagrada. Isso é mais valendo para o protestantismo, né? Os modernistas, eles diminuíram, né? Igualaram mais o sacerdote ao bispo, né? Não se fala mais de plenitude do sacramento da ordem. Daí não há mais um padre propriamente dito. No caso, os protestantes elegem os seus ministros, né? E quando não há mais a padre, não há esse ministério sacerdotal, não existe mais liturgia. Não existe mais esse culto público. Porque o sacerdote, ele é tirado do meio do povo, como vai dizer a Sagrada Escritura, é tirado do meio do povo para oferecer sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados do povo. Então, no sentido público, o culto público da igreja, se não há sacerdote que o faça em nome da igreja, em benefício dos fiéis, celebre a Santa Missa, não vai haver mais liturgia. A liturgia vai se tornar um simples culto comunitário, um culto da comunidade cristã, no sentido protestante do termo. Igualitário. E, por fim, o último degrau de embrutecimento, não existindo mais o sacerdote, dado que a hierarquia está morta, o príncipe, veja bem, aqui ele está se referindo ao protestantismo, né? Ele está falando em tempos onde ainda existiam monarquias. O príncipe, única autoridade possível entre leigos, proclamar-se-á chefe da religião. Foi o que aconteceu no anglicanismo. E se verá os mais orgulhosos reformadores, depois de ter lançado fora o jugo espiritual de Roma, reconhecerem o soberano temporal como o sumo pontífice e colocarem o poder sobre a liturgia entre as atribuições de direito majestático. Hoje, modernamente falando, nós não temos mais esses príncipes antigos, mas hoje o príncipe é a democracia. A liturgia que não é democrática não é liturgia boa. Eu acho que essa seria uma melhor adequação possível, né, para esse escrito de Dom Guiranger, de 1840. E é isso, a democracia reinou na liturgia, né? Tem as comissões litúrgicas nas paróquias que mandam. O Padre Ângelo sabe muito bem sobre isso, né, Padre Ângelo? Devia ter muita gente lá que inventava um monte de coisa. E o padre praticamente não tem autonomia nenhuma. O Guiranger vai concluir dizendo: tais são as principais máximas da seita antilitúrgica. De modo algum estão exageradas, apenas enfatizamos a doutrina centenas de vezes professadas nos escritos de Lutero, de Calvino, de todos os protestantes, né? Sempre é bom ter o conhecimento acerca do que é errado. O conhecimento prático e direto é às vezes menos vantajoso e menos fácil. Cabe aos pensadores católicos tirar a conclusão. Ele encerra assim o texto dele, e é isso que eu vou convidar todos nós, pensarmos, tirarmos a conclusão com relação a isso. Quem observa todos esses princípios, que são princípios anti-Roma,
ante a Igreja, ante o papado, ante o santo sacrifício da missa, ante o sacerdócio ministerial, contrário à ideia mística do sacrifício, e compara todos esses princípios que os hereges pregaram e olha a missa moderna, que conclusão ele tira? Que conclusão ele tira? E é assim que a gente termina. Muito obrigado.